Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje, terça-feira, dia 27 de abril, um dia maravilhoso, porque hoje é aniversário do meu filho e eu queria passar para vocês as atividades do dia de matemática. Nós vamos iniciar fazendo as atividades no livro, página 24 e 25, sobre reta numérica. A importância da reta numérica é que vocês façam comparações do menor para o maior, vocês consigam identificar esses números do maior para o menor, de acordo com o que é pedido na atividade. Então, a reta numérica é importante para isso, tá? Para vocês identificarem esses números. Nós vamos iniciar aqui, na atividade 1, o exercício 1 fala assim: de acordo com o IBGE, os 3 pontos mais elevados do Brasil são Pico da Neblina, Pico 31 de Março e Pico da Bandeira. A altitude de cada um deles é respectivamente 2.995 metros, 2.974 metros e 2.891 metros. Vocês estão vendo que nós temos 3 numerações, né? E essas numerações, nós temos ela da maior para o menor ou do menor para o maior. Aí vocês vão ter que ver o que a atividade está pedindo. Tem 3 fotos com o nome dos picos. A primeira, Pico da Neblina, Amazonas, 2012. A segunda, Pico 31 de Março, também no Amazonas, 2012. E o Pico da Bandeira, que é no Espírito Santo, 2015. A atividade A fala assim: de acordo com as informações acima, complete ordenadamente as altitudes da menor para a maior, tá vendo? Então, a reta, ou ela pede sempre da menor para a maior ou da maior para a menor. Então, nós vamos altitude que elas têm. Lá em cima fala assim: a altitude de cada um deles é, respectivamente. Então, são 3 numerações. Quais numerações são essas? Vamos ver. Nós temos aqui, ó, na atividade, 2.995 metros, nós temos 2.974 metros e 2.891 metros, respectivamente. Então, é o pico 1, pico 2 das fotos, tá? E o pico 3. Então, nós temos esses 3 números e a gente tem que colocar eles dentro desses quadradinhos que nós temos aí na atividade, né? Esse sinalzinho eu já falei, se a gente cortar ele não fica um 4, então é menor, porque o outro que a gente faz para representar maior, se você cortar ele fica um 7. 7 é maior que 4, então aí fica fácil vocês identificarem o número, tá? O símbolo, desculpa. E aqui nós temos, são 3 quadrados, 3 retângulos, que vocês vão fazer o quê? Vão ter que colocar o número dentro do menor, aqui tá pedindo, para o maior. Desses 3 números, qual que seria o menor desses aqui? Seria 2.891. Então, vamos pôr 2.800, porque 800 é menor que 900, não é? Depois, qual desses dois é menor? É o 2.974, tá? E qual que é o último? 2.995 metros, tá? Então, vocês estão vendo que não é difícil identificar o número maior, o número menor, desde que você faça assim, tá bom? E aí, o nome que vocês têm que colocar embaixo, que é o nome, né, de cada um, que representa cada um. Então, esse aqui representa qual pico, esse representa qual pico e esse representa qual pico, tá? Aí vocês vão colocar o nominho. Então, a gente vai lá na foto e vê o que é 2.891, representa o quê? O pico da bandeira, né? Tá? Vocês vão escrever aí. Aqui não tá cabendo porque o meu tá menor. E aí, o segundo, nós vamos lá, Pico 31 de Março, que é na Amazonas. E o último é o Pico da Neblina,
também é no Amazonas. Neblina. Então, vocês vão completar a atividade fazendo assim, tá? Até aí tá tudo certinho, né? Resolvemos a atividade A. Aí nós temos a atividade B, tá? Que é uma atividade que fala assim: complete a reta numérica que indica as altitudes dos pontos mais elevados do Brasil. Aí, ó, nós temos uma reta. Quando a gente fala assim, reta numérica, normalmente ela vem como se fosse uma régua, né? É uma reta, nós temos, e a gente tem as informações nela. Então, aqui nós temos, na primeira, nós temos aqui 2.880, é uma informação. Depois a gente tem outro risquinho, depois tem outro risquinho, aí nós temos um outro risquinho que tá 2.940. Aí a gente tem outro risquinho, outro risquinho, outro risquinho, depois desse que tá 3.000. E a reta segue, tá? Aqui não aparece mais porque acaba aqui, né? E aí em cima, no meio dessas numerações, a gente tem umas marcações, que seria uma aqui, que está escrito Pico da Bandeira. Aí depois nós temos uma outra marcação que está aqui, que seria Pico 31 de março. E nós temos uma última marcação que está aqui, que seria Pico da Neblina. Tá? Então, essas marcações, elas estão correspondendo a esses números aqui, se vocês forem ver, tá? A gente vai ter que fazer o quê? Vocês teriam que estar colocando o nome de qual que corresponde essas duas. Então, a atividade, ela já tem essa resposta aqui. Essa última já tem. Aí vocês teriam que estar completando só essas duas, que era o Pico da Bandeira e o Pico 31 de maio. De acordo com a numeração 2.891, se eu tenho essa numeração de 2.880, aqui 2.940 e aqui 3.000. Então, supõe-se que aqui seria o quê? Vamos pôr 2.900. Tá? 2.920, vamos supor, 2.940, aí qual que é o outro? 2.940, 50, 60, 2.960 de 20 em 20, e aqui seria que 2.974, supõe-se, aqui seria 2.891, e aqui o último, que seria antes do 3.000, 2.995. Tá? Então, quando a gente tem essas informações que a gente tem aqui na reta e a gente tem que completar alguma coisa, a gente tem que ver a sequência. Como que eu vou descobrir essa sequência? Se eu tenho o último, que já era essa informação, do Pico da Neblina, que era perto do 3.000, que eu sei que a numeração correspondente é 2.995, eu vou procurar as outras informações dentro do texto também, tá? Então, essa atividade era para fazer assim. A segunda atividade está pedindo para você marcar com lápis os seguintes números da reta numérica. Então, nós vamos marcar os números. Eu vou agora fazer essa atividade junto com vocês novamente. Muito bem, voltando aqui na atividade 2, né? Vou pôr mais próximo assim para vocês enxergarem melhor a atividade, tá? Então, nessa reta aqui, vocês estão enxergando, né? Nessa reta aqui da atividade 2, o que que eles estão pedindo? Marque com lápis vermelho os seguintes números da reta numérica, tá? Então, nós temos aqui os números 250.000, 500.000, 750.000, 375.000 e 625.000. Nós temos uma reta que nós começamos ela com 200.000. Qual o próximo número? 250.
Qual o último número? 800. Nós temos que descobrir nessa reta como que a gente vai achar esses números aqui. Se eu comecei ela com 200, possivelmente aqui seria o 250 mil. Vamos fazer assim para a gente verificar. Se eu coloquei 250 mil aqui, eu vou precisar saber qual o número que vem próximo depois dele, né? Para a gente poder acertar. Porque eu tenho que achar qual que é o próximo número menor? 375 mil. Se eu fizer de 50 em 50, será que eu consigo localizar? Vamos ver. Ó, 250 mil. Aí o próximo poderia ser o 300 mil. Depois dos 300 eu poria 350 mil. E depois dos 350, o que eu tenho aqui? Eu posso aqui 375 mil, que seria depois no meio, entre 350 e 400 mil. Eu pus grande aqui, gente, para vocês verem, mas aí na reta ele fica bem menos o espaço, tá? Aí depois 450 mil. Aí eu tenho que achar o 500, olha aqui, 500 mil. Então, achei o 500, achei o 250, 375. Depois do 500, 550 mil, eu tenho que achar os 625. 600, aí achei os 600, né? O 625, ele tem que estar aqui, ó, próximo aos 600. Então, e aos 650, 625 mil. Achamos os 625, depois vem 650 mil. Depois aqui no meio, 700, aqui faltou, viu, gente? Pra tia, mas é... Aí os 750, que seria antes do 800, tá? 700, é que eu tenho pouco espaço, 750 mil, e aí o 800 mil. Então, quando a gente tem números que a gente vê, ó, de 50 em 50, 500 número redondo, 750, 250, 375 e 625, eu inicio fazendo de 50 em 50, porque aqui fica mais fácil. Se eu começar 275, já vai complicar, e eu precisava chegar nos 250. Então, eu tenho essa informação dos 200 e tenho na última o 800. Eu consigo fazer de 50 em 50 e achar essa numeração. Vocês entenderam? É assim que funciona a reta. É você descobrir a diferença dos números para achar dentro da reta e aí você consegue fazer. Tem que colocar os outros números para você conseguir. Se você não colocar, você não consegue localizar os números pedidos, tá? No terceiro, marque com o X o valor de A representado na reta numérica. Então, nós temos aqui, ó, na terceira atividade, nós temos uma reta numérica que começa com 4.500, 5.500, seria depois 6.500, 7.500, 8.500. O que eu tenho aqui no meio? Se eu tenho 4.500, 5.500, vamos pôr aqui 6.500, 7.500, 8.500. Aqui, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, é metade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria o que? A metade aqui. A metade seria o que? O 8.000, porque seria de 500 em 500. Então, no caso aqui, a atividade seria o 8.000, tá? Que a gente localiza na metade entre 7.500 e 7.800. 8.500, desculpa. Na quarta atividade, em cada item marque com um lápis os números dos quadrados da reta numérica. Então, vamos lá, gente. Nós temos 24.300, 23.800, 24.050. E eu tenho marcado aqui na reta 23.900. Eu preciso achar 23.800, aonde que pode estar
Porque se eu tenho 23.900, eu posso colocar aqui? Poderia, mas aí, como eu vou precisar de menos número, então eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou pôr 23.800 aqui. Depois eu ponho 23.850, 23.900, então eu vou fazer de 50 em 50. 23.950, 24.000. Aí eu vou precisar de 24.300. Desculpa, 24.050, né? Se aqui é 24.000, aqui seria o quê? 24.050, né? Então, tá logo aqui. 24.050. Estão vendo? Aí, depois do 24.050, que número que vem? De 50 em 50? 24.100. Depois 24.200. Aí eu tenho que chegar nos 300. 24.300, né? 24.300. Desculpa, eu tenho que pôr em vermelho, que essa é a resposta. 24.300. Aí depois eu vou achar 24. Pus um a mais aqui, gente. 24.350 depois desse, né? Que é de 50 em 50. Então, gente, cadê? É 250 aqui, ó. 24.250, desculpa, eu pulei. E aqui que seria 24.300, tá? Aqui, ó, 24.300, porque é de 50 em 50. 100, ó, 100, 150, seria aqui 24.150, 24.200, 24.250, depois 24.300. Então, aqui o que eu descobri é que a regularidade dessa reta é de 50 em 50. Isso é importante, gente, descobrir como que dá para você achar a numeração. Quando você percebe de quanto em quanto. Se eu começasse de 100 em 100 não ia dar certo, porque aqui eu precisaria da metade. Então eu começo sempre fazendo de 50 em 50. 23.800, 23.850, 23.900, 950, 24, 24.50, 24.100, 24.150, 24.200, 24.250, 24.300, 24.350 e assim seguindo. Então, essa é a reta numérica, é você descobrir a regularidade, qual a diferença da numeração. Esse é o segredo da reta numérica. Quando pedir uma reta numérica, vocês têm que entender que vocês têm que fazer toda essa movimentação para descobrir, tá? Na B, vamos ver. Olha, a B, a gente tem a informação 178.800, 171.000 e 168.000. Qual que é o menor? Sempre do menor para o maior, né? Porque aqui está pedindo assim. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 169, aqui eu tenho 168.000. Então, eu vou pôr 168.000, eu tenho só uma marcação antes, então é de 1.000 em 1.000. Então, vamos lá. 168, 169, 170.000, 171.000. Olha lá, já marquei a próxima. Aí depois 171, 172, 172.000, 173.000, 174 eu tenho. E depois, o que está pedindo? 178.800. Se eu tenho 174.000, eu vou 175.000, 176.000, 177.000. Aí aqui eu tenho 178.000, mas aí eu preciso achar
Não, é 178 mil, gente. Acho que eu fiz errado aqui. Aqui é 0. 178 mil. Então, essa aqui é a última marcação, tá? 178 mil. Então, nessa foi fácil. Essa foi de 1.001. Então, a gente tem que descobrir essa regularidade. E na última, na C, deixa eu baixar bem assim para vocês poderem enxergar, né? Bem, a C, que seria a última, eu tenho 109, tá dando para ver, 109.900, 110.100 e 110 mil. Então, eu começo com 109.600. Se eu começo com 109.600, é menor que esse, então esse eu vou achar ele para cá. Se eu for de 100 em 100, vamos ver, 109.600, deixa eu fazer com a preta, 109.700, 109.800, 109.900, ó, já achei o 109.900, não achei? Aqui. Aí depois vem o que? O 110, 109.900, 110 mil. E depois do 110, se eu for de 100 em 100, eu já acho o 110 e 100. Então, as três retas aqui, ó, já achei, tá? Aí aqui é 110 e 500, vamos ver se dá certo. 110 e 200, 110 e 300, 110 e 400, 110 e 500. Então, eu tenho que achar essas outras numerações para conseguir localizar na reta o número que está sendo pedido. E essa atividade, gente, é uma atividade que ela requer o quê? Que faça desse jeito, você buscando os números de acordo com as informações que você tem. Até aí tudo bem? Voltando aqui, na quinta atividade, crianças, nós vamos ver o que nessa quinta atividade? Nós temos que descobrir, né? A gente aqui está buscando o que a atividade 5 pede, que é, na reta abaixo estão representados preços de passagens, tá? Isso aqui é preço de passagem. De Natal para Fortaleza. Natal para Fortaleza. Que oferecidas por 3 empresas rodoviárias, seria a B e a C. Analise a reta e as afirmações seguintes e escreva verdadeiro ou falso. É isso que nós vamos pôr, verdadeiro ou falso, nessas 3 questões aqui, de acordo com essa reta, tá? O número A, a letra A, ela fala assim, a empresa rodoviária que cobra o maior preço pela passagem é a empresa C. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Porque se a gente for do menor para o maior, seria o quê? Verdadeiro, né? O preço da passagem na empresa A, ele é menor do que a empresa C, mas é maior do que o preço que a letra B. Vocês acham que está certo? Falso, porque se for do menor para o maior, a passagem A é menor. Se o preço da passagem na B é R$ 69,85, na C R$ 77,85, a A é R$ 65,85. Então, a A é menor, tá certo? Verdadeiro. Então, BFV. Então, por hoje, nós fizemos a reta numérica. Vocês viram que não é difícil, mas tem que estar bem atento para essas numerações e sempre priorizando do menor para o maior e essa regularidade. Qual que é a diferença de um número para o outro? Quando eu percebo isso, eu tenho que fazer todo aquele passo que eu fiz, colocando os números que estão intercalados, que não foram mostrados, mas você tem que buscá-los para você conseguir resolver. Então, quando você consegue fazer isso, você descobre realmente aquilo que você está buscando, que é a informação que a reta numérica está te passando, tá bom? Então, esses exercícios são muito importantes para vocês estarem conhecendo e saber identificar qual número maior, qual número menor. Então, gente, agora nós vamos seguir agora na página 32, 33 com arredondamentos.
Até daqui a pouco. Muito bem, crianças, voltando aqui na aula sobre o arredondamento. Lembra que eu falei que a reta numérica e o arredondamento, eles andam juntos, né? Então, agora aqui nessa parte dos arredondamentos, o mais interessante no arredondamento é quando a gente tem números altos, números grandes, né? Na casa de milhar. Então, a gente não tem os números exatos e a gente precisa ter uma estimativa. Então, a gente faz esse arredondamento ou para mais ou para menos, tá? E aqui nessas atividades vocês vão entender um pouquinho como que a gente pensa o que for acima. Por exemplo, eu tenho 100 e 200, eu tenho 175. 175, ele fica mais próximo do 100 ou do 200? O que fica mais fácil para vocês pensarem é assim, a partir da metade do número, por exemplo, de 100 a 200, 150 é metade. A partir de 150 para cima, fica perto do 200, então eu arredondo para 200. De 150 para baixo, fica perto do 100, então eu arredondo para 100, tá? Então o arredondamento, ele é isso, é uma estimativa, não é um número exato, não é uma conta exata, você vai fazer uma estimativa, tá? Então nós temos aqui na página 32, atividade 1. Em um condomínio, há 3 casas à venda, conforme as imagens a seguir. Então, nós temos a primeira casa, tá? Aqui nós temos, que vale 178 mil. A segunda casa, 289 mil. E a terceira casa, 318 mil. Eu não tenho as imagens aqui, mas eu tenho os valores, né? A questão A pergunta assim: o valor da casa 1 está mais próximo de 100 mil ou de 200 mil? Ó, nós temos 178, lembra que eu falei? De 100 a 200, nós temos o meio a 150. Passou de 150, o arredondamento vai para 200, né? Então, a resposta seria 200 mil reais. Porque aqui nós estamos falando em valores de dinheiro, é valor da casa, tá? Agora a letra B. Qual é o arredondamento do número 289 para a centena de milhar mais próximo? Ó, 289. Eu tenho 200 a 300, 250. 289 ele está arredondado para 300 mil, tudo na casa da centena de milhar, né? 300 mil. Muito bem. Agora a letra C. O valor da casa, da imagem 3, está mais próximo de 300 ou de 400 mil? Qual que ele está mais próximo? 350 seria metade. Está abaixo de 350, que é 318. Então, ele está mais próximo do que? Dos 300, né? Dos 300 mil reais. Valor, tá? Tá falando em valor, é dinheiro. Qual o arredondamento do número 318 mil para a dezena de milhar mais próxima? Ó, 318 mil para a dezena de milhar mais próxima. Então, aqui é a unidade, dezena, centena. 18, qual é a unidade de dezena mais próxima? 320, né? Porque depois vem 319, para arredondar sempre número exato, tá? 320 mil. 320 mil. Entenderam aqui? Até aqui tudo bem? Então, vamos seguir na atividade 2. Aí, nós temos a atividade 2, a gente tem uma reta numérica, novamente, tá vendo qual a importância da reta numérica? De saber as retas numéricas? Aí, nós temos aqui, ó, localize o valor de cada uma das 3 casas na reta numérica abaixo. Então, ó, nós temos as 3 casas lá. 178, vou pôr aqui em cima pra gente, né? 178 mil, pra gente lembrar. 289 mil e 318 mil, tá? Então, vou localizar nessa reta aqui. Assim, 178, ele tá entre o 100 e o 200, né? Aí, para eu localizar,
eu tenho 3 números, 150, não, aqui eu posso fazer do quê? De 10 em 10? Não, não dá. Então, ó, eu tenho deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Eu tenho 3, 120, 130, 140, 105, 135, é depois de 150, então Aí a gente vai fazer, gente, então antes dos 200, ó, eu não sei aqui essa diferença, eu só sei que aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 200, aqui seria 150, vamos colocar, tá? Como se fosse metade, 150, depois seria 160 e 178 seria mais ou menos aqui, 178 mil, tá? Então seria mais ou menos antes dos 200. E aqui nós temos 289, é quase 300, vamos supor, 300 está aqui, né? O 289 seria próximo ao 289 mil, ao 300. E o 318 seria logo depois do 300 mil, tá? Então fica fácil. No caso aqui, gente, não são exatos, não é que nem daquela outra reta. Então eu vou próximo à numeração para vocês entenderem, ó, o 178 ele está mais próximo do 200 que do 100. O 289 está mais próximo do 300, como o 318 também está próximo do... Se fosse 370 aqui, aí estaria mais próximo de um outro número, que poderia ser o 400, tá? Então isso é importante. Pinte com lápis os números que são mais próximos do 100 mil do que do 200 mil. Então, gente, ó, 100 mil, 168.219 é próximo do 100? Não, então não dá para pintar. 109.201 está próximo do 100? Lembra que eu falei? De 100, ó, de 100 a 200, né? Qual o número mais próximo? Aqui seria 150. Abaixo de 150 está mais próximo do 100. 109 e 201 é próximo então do 100. Então esse número aqui eu pinto o quadradinho, né? Manda pintar o quadradinho. E 127.302 também está próximo aqui, porque ele está antes do 150, também posso pintar. Agora aqui 197 mil já está bem aqui, próximo do 200, então não pinta também, tá bom? Então essa também está bem fácil. Agora, gente, complete o quadro com os arredondamentos indicados. Ó, esse aqui nós vamos arredondar de acordo com o que está pedindo. Aqui está pedindo arredondamento para centena de milhar mais próxima, para dezena de milhar mais próxima ou para o milhar mais próximo. Então, ó, 463.236, ele está próximo da centena de milhar. Ó, no caso aqui tem 400 e 500, né? O meio seria 450. Ele está depois dos 450, então ele está mais próximo do 500 mil. Lembra? Aqui no caso, a dezena mais próxima, no caso aqui, é qual? 3 é abaixo de 5, então 460 mil. Só a dezena, gente, eu tô querendo só a dezena. E agora é o que? A unidade de milhar mais próxima, que é 463. Eu tiro essa parte aqui, tá? Então, essas são as proximidades, a mais e a menos. É que isso, então, quando eu tenho sempre que ter centena de milhar, dezena de milhar e milhar na cabeça, quando o número eles são grandes, né? Pra gente saber se eu aproximo para mais ou para menos. Eu arredondo para mais ou para menos. No caso aqui, 176.012, ele está mais próximo de 100 ou de 200. Lembra? 150, ele é acima de 150, então ele está mais próximo do 200 mil na casinha da centena de milhar. Na casinha da dezena de milhar, ele está mais próximo do que? 76 mil, ele está mais próximo de 180, né? 180, passou do 5, aumenta. E na última aqui,
176 mesmo mil. 176 mil, arredondado, né? Porque 12 é bem abaixo de 50, então arredonda para 176. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Aqui 600 está mais próximo, 632, 698 está mais próximo de 600 ou de 700? Aí tem 650, acima de, é abaixo, né? Ele está mais próximo, então, ele é abaixo de 650, ele está mais próximo de 600 mil. Tá vendo? Eu arredondei para menos. Aqui, no caso, que é 32.630, né? Porque ele não aumentou. Se fosse acima de 50, aumentava. E aqui, no caso, 162.678, acima de 500, 633 mil. Arredondei para 633. Vocês entenderam como que a gente pensa nos arredondamentos para mais ou para menos? Essa tabelinha é muito importante para isso. Continuando a atividade 4, nós temos aqui, ó, os candidatos, né? Paulo, Márcia, Ana e Rafael eram candidatos em uma eleição para o prefeito de uma cidade em 2018. Observe a tabela, gente. A tabela e o gráfico. Nós temos aqui uma tabela e um gráfico. Olha a importância de saber identificar gráfico e tabela, né? Para a gente saber fazer a leitura, né? Que mostra a quantidade de votos que cada um recebeu e faça o que se pede. Então, nós temos candidato Paulo recebeu 570.308 votos. A Márcia, 610.017 votos. A Ana, 390.879 votos. E o Rafael, 240.920 votos. Então, nós temos aqui um gráfico com cores diferenciadas e os nomes que eu já coloquei aqui, que vocês teriam que colocar, de acordo com o número de votos. No caso, a Ana, quantos votos a Ana teve? A Ana teve quase 390, é próximo ao quê? 400, então eu arredondei. No caso, o Rafael, ele teve 240 mil, eu arredondo? Não, 240.900 e pouco, mas ficou como 240 mil, tá? Aqui corresponde a 240 mil. No caso, o Paulo teve 570, quase 600, então arredondei o Paulo para quase 600 votos. No caso, a Márcia, 600, desculpa, aqui é a Márcia, 610. No Paulo 570, tá aqui. É a Márcia, cadê a Márcia? A Márcia 610 é depois dos 600, tá? Fica entre os 600 e os 700. Então, gente, o gráfico ele tem que corresponder com isso aqui, tá? Eu tenho que buscar aqui no gráfico, arredondando e fazendo de acordo com o que está sendo passado ali. 610 é um pouquinho depois, tá? Aqui, candidato corresponde à coluna verde do gráfico, ó, é a Ana, né? Então, a verde é a Ana. Então, eu vou aqui, eu vejo, ó, a verde, a Ana, que teve a coluna laranja, é o Rafael, laranja é o Rafael. A vermelha, vixe, não vai caber aqui, eu vou pôr aqui, ó, vermelha, coluna vermelha é o Paulo, e a coluna azul, a Márcia, tá? Então, a gente tem que ver, lá no exercício você só tem as cores para pôr os nomes, então você vai nos números para você localizar, tá? A B, complete o gráfico com os nomes, já estão aqui, né? São esses os nomes para você fazer de acordo com o que está aqui. E aí, quantos votos na C, no gráfico, na C, quantos votos esses candidatos receberam juntos aproximadamente? Se a gente for ver, ó, 500 com 600 com 300, ó, aqui, só aqui junto,
arredondando, vai dar o quê? Quase aqui para 400, 600, mais 600, arredondando, 1.200 mais 500, quanto que dá? Quase 1.800 votos. Então, a gente faz conta assim, 1.800.000 votos, desculpa, porque aqui é tudo na casa de 1.000. 1.800.000 votos, porque 600 mais 600.000 dá 1.200.000, mais 570, que é quase 600, quase 1.800.000 votos, tá? Agora, a D seria para fazer uma conversa, a gente vai pular essa. Bom, no caso aqui, gente, é para vocês entenderem como que funciona esses arredondamentos. Nós vamos estar fazendo mais atividades sobre isso, sobre gráficos, mais para frente. Eu espero que vocês tenham entendido bem essas atividades e qualquer dúvida amanhã na aulinha a gente tira as dúvidas, tá bom? Um bom dia para todos. Beijo!